Boa tarde, galera. Hoje é dia 30/12/2015 e eu venho trazer para vocês um vídeo com um tema que a gente tem ouvido na igreja, a gente tem sido ensinado a viver dessa forma, mas o que pouco se tem visto são pessoas, tanto jovens como homens e mulheres, idosos. Não que eu esteja aqui acusando, julgando ninguém, mas é que tem que ser pregado e tem que ser falado a respeito desse assunto que é muito importante e que a gente tem visto assim poucos mesmo se dando e vivendo dessa forma, porque a gente sabe que é uma coisa muito séria. Eu estou falando sobre santidade. Santidade ao Senhor, santidade a Jesus. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é santa. Ela é uma espada de 2 gumes afiadas que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura alguma que esteja encoberta dessa palavra. Tem outra parte desse versículo que eu não estou lembrado, como é que está lá escrito. Mas a palavra que eu venho trazer para vocês aqui é Hebreus capítulo 12. O versículo 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Só para vocês terem a ideia, só para vocês terem a noção, para pensar assim e ter a noção de como é que a santidade ela é uma coisa séria, que se a gente não mantê-la, que se a gente não buscá-la, se a gente não vivê-la, a gente não vai ver a Jesus. Se a gente não vai ver Jesus, a gente não vai para o céu, certo? Então, é ter um coração novo, é ter um coração transformado. Quando você aceitou Jesus, você foi lá na frente, né? Pode ter levantado a mão no seu lugar, você foi lá na frente, fez uma oração, recebeu uma oração, mas aceitar Jesus não é só isso. É muito simples. Eu ouvi o pastor fazer o apelo e eu lá receber uma oração, fazer outra, até dobrar os joelhos no chão e voltar para o meu lugar, ir para casa e nada acontecer. Isso não é aceitar Jesus. Ali foi o início do início que ainda vem. Você não entendeu ainda? Eu vou explicar. É porque a nossa vida cristã, ela começa a partir do momento em que eu digo sim para Jesus. Tá bom, aceitei a Cristo. Lá dentro, depois que eu saio, eu vou começar uma nova vida, uma caminhada, passo a passo, aí recebendo a palavra, estudo, batismo, para se tornar uma nova criatura. Mas desse início que eu falei, que é o início do início, é o arrependimento. Aceitar Jesus é apenas o início do outro início para uma nova vida com Cristo, que é o arrependimento. Porque quando Jesus ele começou o ministério dele, ele começou dizendo assim: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Então, aceitar a Cristo e viver com Jesus naquela santidade não foi daquele momento ali. Você agora tem uma trajetória e aí vai vir todo um obstáculo, toda uma dificuldade, tentações, suas renúncias, suas lutas. Só que vale a pena. Quando você para pensar assim, olhando para aquela vida que você vivia, para as coisas que você fazia, e como está lá escrito em Romanos 6, o fim delas é a morte, que a gente se envergonha daquelas coisas agora, você fica imaginando, poxa, se Jesus não fosse por mim, aonde é que eu estaria agora? Bom, mas a questão é essa. Santidade, sem ela a gente não vai ver o Senhor.
Como é que eu busco a santidade? Como é que eu me santifico? Quando você tem mais de Deus, eu quero que você preste bastante atenção e esteja atento à voz do Espírito Santo, ao que eu vou falar para você agora. Quando você tem mais de Deus, você tem menos do mundo. E quando você tem mais do mundo, você tem menos de Deus. Tem a carne e tem o espírito. Quando você tem muita carne, você tem pouco espírito. Quando você tem muito espírito, você tem pouca carne. Em Tiago 4,4 está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Eu vou explicar essa questão de muita carne e pouco espírito, e muito espírito e pouca carne. Gálatas 5 explica muito bem essa diferença aí, e depois vocês vão lá, deem uma meditada, o Espírito Santo vai instruir vocês em respeito a isso aí. Mas é nas nossas obras, nas nossas atitudes. Eu quero ser santo, e eu estou buscando o Senhor para ser santo, porque Ele disse, né? Sede santos porque eu sou santo. Então, eu quero ser santo no meu olhar, eu quero ser santo no meu falar, quero ser santo no meu pensar. Eu não vou aqui entrar em detalhes, eu vou deixar esse vídeo como parte 1, mas depois eu vou entrar nos outros detalhes para poder explicar melhor para vocês a santidade no olhar, santidade no falar, a santidade no pensar, a santidade no agir. Mas guardem Gálatas 5 e depois deem uma meditada. Para terminar, eu quero continuar lendo versículo 28 agora de Hebreus 12. Visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor, Ele quer que a gente viva em agradecimento. Visto que nós temos um reino que nada pode ser destruído, sejamos agradecidos. Primeiro, seja agradecido. Seja agradecido. A obra de Deus, como Jesus disse, é que a gente creia no Filho de Deus. Mas mais para frente, a gente vai ver Paulo escrevendo que a gente tem o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, sejamos agradecidos, servindo a Deus. Você está agradecendo e vai servindo a Deus, com corações gratos e com santo temor. Santo temor. Pare para pensar e peça a Deus que ponha no seu coração, dê a você santo temor, santo temor e reverência. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Santidade é um assunto muito sério, muito longo, detalhado a se falar, mas hoje, você olhando para si aí agora, nesse exato momento, tem se encontrado longe da santidade? Você tem se encontrado longe de Jesus, mesmo lendo a Bíblia, mesmo você orando, mas ainda assim você sente um vazio. Ainda assim você não tem, busca ter aquelas experiências, mas você não consegue, você não acha. E a santidade, ela não vem. Você não quer se contaminar, busca lutar, mas às vezes acaba cedendo. Existe uma coisa que você precisa entender, é que quando eu busco a carne, eu deixo o espírito. E quando eu busco o espírito, então eu deixo a carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, está escrito: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A santidade, para dar um resumo, é morte para o pecado e vida para Jesus Cristo. Graça e paz, amados. Tchau, tchau.